E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Quem Podcast, hoje com um convidado para lá de especial, porque para mim, um dos grandes desejos que eu tinha nesse mundo do jornalismo era poder entrevistar pessoas brilhantes. E hoje eu estou com uma pessoa brilhante. Não somente no futebol, mas também fora do futebol, e nós vamos falar muito sobre isso. E por isso eu peço para você que está no YouTube, deixe seu like, ajuda demais aqui, fortalece demais aqui o canal do blog no YouTube. E se você está na TVC, você sabe, aqui na TVC, canal do esporte, do Campeonato Cearense, do futebol cearense, hoje com ele, sem dúvida alguma, o presidente, literalmente, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, que honra. Meu amigo Kempis, é um prazer para mim, né? Você sabe da admiração que eu tenho, né? Pelo seu trabalho, pela sua atuação, não só pessoalmente, mas como jornalista, né? Você é um cara assim que a gente já convive há alguns anos aí no mundo do futebol. Nunca tivemos a oportunidade de ter esse papo tete a tete aqui. Exatamente. Mas eu admiro muito o seu trabalho. Para mim é uma satisfação muito grande a gente poder estar tendo essa primeira conversa, porque você é um cara inteligente. Eu gosto muito das suas perguntas. Eu acho que a gente vai ter um papo aqui bem rentável. Sem dúvida alguma. Pô, gente, só para vocês terem uma noção, Alex Santiago, além de presidente do Fortaleza, ele é coordenador do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará. E eu vou confessar que certa vez eu estava com ele, a gente estava viajando, uma vez estava ele e o Geraldo Luciano. E eu sempre chamei o Alex de professor, né? Ah, professor e tal, como é que tá? Aí o Geraldo Luciano chega para mim e diz assim: você sabe que ele é o coordenador do curso de Direito da UFC. Eu falo, minha Nossa Senhora. E o Alex nunca chegou para mim para dizer isso, né? E aí eu disse: pô, professor, por que você não falou? Eu amo uma humildade tão grande. Não, rapaz, não precisa. Eu sigo como professor também. Então, assim, para você ver a humildade. Fala 4 idiomas. Desculpa, ele é fluente em 4 idiomas e ainda se comunica em mais outros 2. Pô, Alex, eu só queria tirar uma dúvida aqui, uma pergunta bem simples. Bem simples mesmo. No par ou ímpar, quem você tiraria? Paulo Bonavides ou Marcelo Paes? Aí você está falando de 2 grandes referências, né, que eu tenho, uma no direito e uma no esporte. Inclusive, eu sou presidente da Fundação Paulo Bonavides, né? O professor Paulo deixou um legado gigantesco, né, no direito. É paraibano de nascimento, mas é cearense de coração e era cearense, né, mas deixou um legado muito bonito no direito constitucional, né? E o Marcelo é uma referência no direito, no futebol, né? Assim, é o esporte que a gente ama, uma pessoa que para mim sempre foi a minha referência pessoal, né? Que me aproximou do clube, que me deu a oportunidade de vivenciar tudo que eu vivencio hoje no Fortaleza, poder me realmente realizar um sonho de contribuir de dentro de campo com o meu clube. Então, são 2 pessoas que para mim são pilastras, né? Uma no direito, outra no futebol. E a minha vida pendula muito entre isso, né? Entre o futebol e o direito, são as minhas 2 paixões. Eu advogo, sou professor da Universidade Federal, tenho um cargo de gestão, como você falou, na Faculdade de Direito. E no futebol sou um cara realizado, né? Um cara realizado porque tenho a oportunidade de ver a história do meu clube ser escrita e tenho a possibilidade de contribuir humildemente junto com um grupo gigantesco de pessoas que trabalham com a gente para fazer o Fortaleza cada vez mais forte. Nós vamos falar bastante sobre futebol, sobre direito, obviamente, mas eu queria saber uma coisa que estava me incomodando, e muitos torcedores estavam falando sobre isso, Alex. Você saiu do futebol e depois voltou. Explica para mim, como foi isso? Você volta agora praticamente em abril, né? Eu acho que foi abril, foi final de março, começo de abril, você volta para o futebol. Me explica como foi, realmente aconteceu isso. Claro. É até bom, porque o torcedor, de repente, fica esclarecido sobre essa situação. Na verdade, o Fortaleza está passando por um processo de mudança muito estrutural, né? Nós estamos falando de um clube de 105 anos que está vivendo há poucos meses uma nova realidade de estrutura, né? Quando a gente constituiu, pelo voto do sócio-torcedor, a SAF do Fortaleza. E, assim, dentro desse novo momento, né, de organização administrativa, eu assumi papéis inicialmente mais vinculados à própria associação, né? Obviamente, sempre conversava com o Marcelo sobre tudo, o Marcelo sempre me participava de todas as situações, eu acompanhava, né, as situações. Todavia, a gente vai... O bom do futebol, Kempis, é que as coisas são como a vida de um advogado criminalista. Você sabe como começa, mas não sabe como é que termina o ano, né? Meu Deus. E aí a gente vê essa situação que o ano vai mostrando muito como é que as coisas estão se encaixando, né? E o Marcelo, ele tem essa vantagem muito grande, como um bom administrador, de perceber as coisas e fazer as correções devidas dentro do curso do caminho. E, mais ou menos ali em meados de abril, né, ele falou comigo sobre a possibilidade de voltar a coordenar mesmo, né, o departamento de futebol,
que era a situação que vinha mais ou menos em 2021, 2022, 2023. E a gente prontamente, né, aceita, né, como sempre. Eu sempre fui um soldado do clube. Conto com o apoio assim, de pessoas maravilhosas que trabalham comigo lá no departamento de futebol, né? O Marcelo Boeck, que é um cara que eu gosto sempre de ressaltar, porque ele, para mim, assim, existem os ídolos do Fortaleza, mas um cara que jogou com a camisa do Fortaleza a Série C e a Libertadores da América é uma coisa muito diferente. Então, o Marcelo é um cara que me ajuda muito lá. O Júlio Manso, né, que é um grande supervisor de futebol, o Daniel de Paula Pessoa, o Bruno Costa, né, que segue lá no departamento de futebol dando a sua contribuição, e o próprio Marcelo, né, o Marcelo também sempre foi participativo. O Marcelo foi diretor de futebol ali em 2015, 2016, sempre esteve do nosso lado, e aí a gente vai fazendo esse papel de coordenação para tentar fazer o melhor pelo Fortaleza, né? E ficamos muito felizes que agora a gente, né, como grupo, a gente chega à conquista da Copa do Nordeste, que é muito importante para a gente, né? E temos certeza de que o ano vai caminhar da melhor maneira. Eu volto a falar, no Fortaleza, a vantagem de nós termos, né, pessoas tão boas no comando e termos a possibilidade de dialogarmos com o Marcelo é que o bem do clube está acima de tudo, né? O que importa é a bola entrar, o que importa é que o Fortaleza continue ganhando. E fizemos uma reunião geral, inclusive com a presença dos membros do Conselho da SAF, Dr. Rolim Machado, Gama Filho e Dr. Cláudio, que são os dois vice-presidentes, né? O Wendel Regadas, que também compõe o Conselho da SAF e é o atual presidente do Conselho Deliberativo, e chegamos a essa conclusão de dar essa reorganizada lá, para que eu pudesse voltar ao comando do Departamento de Futebol. E graças a Deus as coisas vêm acontecendo da melhor maneira, sempre à disposição para dar o melhor pelo clube. Mas isso não atrapalha a sua função como presidente do clube também, não? Na verdade, assim, a gente tem uma divisão de trabalhos, eu e o Marcelo, né, de uma maneira muito harmônica, né? Muitos das tarefas administrativas seguem também sendo conduzidas pelo Marcelo, né, dentro do interesse do clube. E a gente consegue dividir muito bem, né? A gente forma ali uma dupla muito afinada no sentido de organização de deveres, no sentido de melhorar o que está precisando ser melhorado, né? Que são funções de gestores mesmo, né? Então a gente tem esse alinhamento muito bom e graças a Deus as coisas vêm dando tudo assim, muito certo quando a gente olha esse projeto macro, né? Eu estou ali com ele como assessor da presidência desde novembro de 2017. No futebol, desde março de 2021, né, até o momento. Então, a gente realmente se dá muito bem, a gente se afina muito bem. E essa divisão de trabalhos, ela acontece de modo que ninguém fique sobrecarregado. Quando você fala divisão, você pode ser mais específico quando você Não, fala? claro. Até lembrando assim, o seguinte, quando há divisão entre a parte institucional da associação e da SAF, muito daquilo que compunha a instituição, a parte associativa, passa para a SAF, como, por exemplo, licenciamento de produtos, a parte comercial do clube, a parte de marketing do clube, a parte de sócio-torcedor, isso tudo, essa gestão migra para a SAF. Então, muitas dessas atribuições mais pesadas ficam a cargo do CEO, né? Que é o Marcelo, ele segue nessa gestão. E agora, com essa nossa divisão, eu tinha começado mais o ano na parte administrativa de outros esportes, né? Futsal, basquete, futebol americano, outras 19 modalidades que nós temos. E aí agora, dentro dessa reorganização, eu voltei o foco aqui mais para a parte do futebol profissional. Inclusive um pedido do Voivoda também nesse sentido. E a parte dos esportes olímpicos está mais a cargo da gestão do Paulo César, que é o nosso diretor de esportes do clube, que é brilhante, né? Eu gostaria de registrar aqui, é um cara que tem feito um trabalho muito bonito de dedicação mesmo às modalidades do clube e que segue conduzindo muito bem essa parte aí que eu estava um pouco mais concentrado no início do ano. Antes da gente falar do Voivoda, que a gente vai falar, obviamente, eu queria dizer, um dos diferenciais do Fortaleza, pelo menos que muitos da imprensa falam para cá, o pessoal principalmente lá da parte de baixo do mapa, né, o pessoal do Sudeste e do Sul, é que o Fortaleza consegue, Alex, em cada setor do clube ter alguém competente. Parece que vocês conseguiram encontrar pessoas que realmente exercem uma função. A gente vai lá no jurídico, tem o Germano. Brilhante. Espetáculo, né? O Germano. Você vai no financeiro. Maurício. Você vai no futebol. Então, assim, são esses pequenos detalhes de fazer isso. Aí eu pergunto para vocês, o clube hoje, vocês conseguem fazer com que o clube tenha essa competência? Não apenas trazendo pessoas competentes, mas pessoas que torcem Fortaleza. Isso é um diferencial?
Kempis, eu vou dizer uma coisa assim com muita sinceridade. Se você não colocar amor no seu trabalho, você não faz o seu trabalho da mesma maneira, né? Eu só poderia trabalhar da maneira que eu trabalho pelo Fortaleza, porque é onde eu coloco amor, né? Cada um, como a gente estava até conversando aqui em off, cada um tem a sua forma de pensar, né? A sua maneira de ver como se dá essa relação. Eu sou muito passional, né? Eu sou muito passional. Então, eu acredito muito nisso. O Marcelo acredita muito nisso. Tanto é que essa aproximação desse grupo de pessoas, esse mérito, precisa ser dado sempre ao presidente Marcelo Paes, que para mim é o maior presidente da história do Fortaleza. E reconhecer o mérito de alguém não é vergonha para ninguém. O Marcelo, para mim, ele é o grande desportista cearense depois de Alcides Santos. Falo mais, inclusive, apenas do Fortaleza. Eu acho que, na minha opinião, logicamente, como tricolor, o maior esportista cearense é o Alcides Santos, não só por ter fundado o clube, mas porque também atuava no esporte cearense de outras maneiras, inclusive fundou outros clubes. Mas eu acho que o segundo maior esportista da história do nosso estado é o Marcelo. Pela revolução que ele gerou, por essa aproximação de tanta gente boa, por saber posicionar essas pessoas nas suas funções, por estimular essas pessoas. Então, eu acho que o Marcelo ele tem muito desse mérito, desse processo que você está falando aí. A gente vai continuando tentando manter essa distribuição, né? Tentando manter essa motivação nas pessoas que trabalham para a gente. E esse é o grande desafio, você manter todo mundo remando para o mesmo objetivo. Eu acredito que da mesma forma como dizem que é muito fácil chegar ao sucesso, difícil é se manter, é continuar com esse sucesso. Como é que vocês estão conseguindo? É muito difícil, porque a exigência ela aumenta muito, a régua ela sobe muito, né? E o nosso torcedor, com toda razão, né, ele se torna cada dia mais exigente nessa cobrança, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem que se sentir privilegiado por trabalhar com pressão. Porque se a gente trabalha com pressão, é sinal de que o que a gente faz é importante. Se você faz uma coisa que não é importante, você não vai ter pressão de ninguém sobre isso. Se existe essa pressão, é porque o nosso trabalho é relevante, é importante, mexe com a vida de muitas pessoas. E eu acho o seguinte, a gente não pode perder nunca de vista, até como torcedor que eu sou, o impacto e a alegria que o futebol traz na vida de tanta gente, tantos milhões de cearenses. Eu fico tão feliz, Kempis, quando eu consigo assim, passar pela cidade, um dia depois de uma vitória do Fortaleza, e eu vi ali no posto de combustível o frentista falando com muito orgulho do clube. Quando a gente vai, de repente, ali no supermercado, a turma do caixa lá, um brincando com o outro, que faz parte essa zoação e tudo mais. Teve até certo dia que eu estava no São João Batista, acompanhando um velório, e ali no corredor, as pessoas que trabalhavam lá no cemitério comentando assunto de futebol. Você vê como isso capilariza na vida do cearense. E a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade com o nosso trabalho por isso. Porque se a gente não tiver essa dimensão, Kempis, a gente talvez não tenha a dimensão da seriedade do que a gente faz. E é muito sério o que a gente faz, porque eu acho que o futebol ela faz com que o povo se sinta vencedor quando a gente vence também. E isso é meu principal motivador para poder tentar sustentar essa régua. Tentar fazer com que essas pessoas continuem se sentindo orgulhosas. Pessoas que, às vezes, no dia a dia, sofrem no trabalho, são maltratadas na sociedade, mas quando Fortaleza ganha, elas não falam Fortaleza ganhou, elas falam a gente ganhou, a gente foi campeão. E isso faz muita diferença, pelo menos no meu trabalho faz. A zona de conforto é até natural, ainda mais quando você conquista vários títulos. A gente viu agora, nos últimos 10 anos, são 10 conquistas seguidas, né? Então, assim, mais de 10, na verdade, cada ano o time conquista alguma coisa. Aí eu pergunto para você, você fala das críticas, a pressão, isso ajuda. É isso que faz tirar vocês da zona de conforto? Eu acho que nesse momento o que faz a gente sair da zona de conforto é um motivador até melhor do que a crítica. É a noção de a gente saber que a gente não chegou ainda onde a gente pode chegar. E onde é que vocês podem chegar? Eu acho que o Fortaleza ele pode chegar a um processo de consolidação na América do Sul muito interessante, né? Eu não vou falar, e aí eu sou muito cauteloso, Kempis, às vezes as pessoas se empolgam na fala e prometem situações que não podem cumprir. Eu sou muito realista sobre isso porque eu sei que o meu torcedor vai me exigir o que eu falar aqui. Total. Né? Como o meu amigo Marcelo Paes sempre fala, o print é eterno, o que a gente fala aqui fica. Mas eu vejo situações na América do Sul de clubes que não são gigantes do continente, mas que eles têm um trabalho muito bem reconhecido porque eles sabem o que eles querem. Por exemplo, o Defensa e Justiça.
Um clube que não é um gigante na Argentina, mas é um clube que tem um orçamento, sabe trabalhar muito bem esse orçamento, tem uma política de compra e venda de atletas muito clara, tem uma política de revelação de atletas muito clara e está sempre ali, figurando muito bem, inclusive já foi campeão da Copa Sul-Americana dentro desse processo. Independiente Del Valle, do Equador. Um outro clube que não é um gigante do futebol sul-americano, mas ele é um clube que sabe o que ele quer, trabalha muito bem sua categoria de base, as metodologias para revelar jogador são muito claras. Eles falam para a base qual o tipo de jogador que eles querem no profissional e eles conseguem produzir esse tipo de jogador. E também chegaram à final de Libertadores, ganharam Sul-Americana. O Atlético Paranaense não é um dos gigantes do futebol brasileiro. É um clube até fora do eixo, Rio-São Paulo. Mas é um clube que tem uma filosofia de trabalho muito clara. Então, o desafio do Fortaleza hoje na América do Sul, ao meu ver, onde a gente pode chegar, é ser um clube consolidado na América do Sul, dentro de um patamar realista, mas que saiba muito bem, tenha uma filosofia clara, que os profissionais que cheguem aqui sabem o que o clube quer. Onde é que o Fortaleza quer chegar? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 7 anos. Nós temos que ter esses objetivos. E aí eu acho que a gente vai continuando a progredir de uma maneira constante, dentro dessa constância que você falou dos 10 anos. Então, o Fortaleza ele precisa estabelecer o seu modelo autoral. Eu acho que esse que é o principal desafio de onde a gente pode chegar. Então, mais do que as críticas, é traçar esse objetivo e chegar nesse objetivo. É isso que nos move. E, para isso, a gente precisa melhorar ainda muita coisa. O Fortaleza tem muito ainda para crescer, né? Na questão mesmo da produção de novos atletas, na questão de se tornar um clube conhecido como vendedor, né? Na questão de otimização das suas receitas, que já têm sido muito bem feitas, né? Evolutivas. A gente vê aí os dados do Infomano, e o Fortaleza sendo um dos clubes que mais pagou dívida e hoje é um dos clubes mais sanados, né, do futebol brasileiro. Então, tudo isso já mostra que o clube vem no caminho certo. Mas é preciso sempre jogar como aquela história do coelho com a cenoura aqui na frente, para ele sempre correr atrás do objetivo. Sempre pensar um pouquinho além. Sempre ir por mais. Mas, Alex, como mudar uma mentalidade num país em que só pode ser convocado jogador ou que é da Europa ou que joga ali no eixo, no Rio São Paulo? Como é que você... A categoria de base, só para você entender, são raríssimos os jogadores. Eu fiz um trabalho lá no meu blog que nas últimas 10 convocações de categorias de base do futebol brasileiro, sub-15, sub-17, sub-20, apenas um jogador foi convocado. Tá aí, o Pedro Lima, do Sport. Do Nordeste, que foi do Sport, o único. Então, como é que a gente pode imaginar que um clube como Fortaleza, que está literalmente fora do eixo, mas bem fora do eixo, que até a Bahia a gente ainda imaginava, como é que vocês acham que vão conseguir elevar, evoluir de uma forma e consolidar isso? Eu acho que assim, o Fortaleza ele tem quebrado vários tabus nos últimos anos, não só dentro de campo, mas fora também, né? De que no Nordeste não poderia ser feito esse futebol com organização, com gestão, otimização de receitas. E assim, eu não comparo o nosso processo de evolução, por exemplo, com o do Bahia, completamente diferente. O Bahia teve uma injeção externa de um grupo internacional. O Fortaleza é basicamente um gestor de recursos, né, do que a gente tem, do potencial da nossa torcida e tentando fazer o melhor manejo possível disso, que é feito com brilhantismo, né, nos últimos anos. Eu acho, Kempis, que a gente precisa seguir quebrando esses tabus. Eu acho que a gente precisa seguir acreditando que o futebol é feito de maneira séria, né? O que o futebol brasileiro vai evoluir e a gente vê as lutas do Marcelo junto à política nacional do futebol para que o futebol brasileiro ele entenda que a diminuição desse abismo de regionalismo que você está falando, sim, é bom para o produto futebol. Não adianta você ter clubes ganhando 80 vezes mais do que outros em termos de pay-per-view, se isso vai prejudicar a competitividade do produto futebol. E é essa realidade que nós precisamos entender que vai ser mudada. A gente precisa acreditar nisso, né? A esperança é o que move o ser humano. Então, nós temos certeza absoluta de que trabalhando de maneira correta, de que tendo um método, de que tratando bem o nosso atleta da base, a gente vai conseguir produzir atletas para serem vendidos, e não só de uma vez ou outra, mas sim atletas que possam fazer com que o Fortaleza seja visto como um clube vendedor, visto como um clube formador no exterior. Como você tem, por exemplo, hoje o Independiente Del Valle conhecido assim. Sim. Defensa e Justiça também. Né? Atlético Paranaense também. Então, quando a gente traça essas metas e a gente sabe onde a gente quer chegar, as coisas ficam mais claras. Eu volto a dizer, eu sou um idealista na essência da palavra.
Sou mesmo. Acredito num mundo melhor amanhã, acredito que as coisas vão melhorar e, sinceramente, acho que a gente precisa fazer a nossa parte. Não só ficar no vitimismo regionalista, porque existe, mas às vezes eu sinto que existe uma fuga nisso daí, para evitar, deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, porque a realidade é assim mesmo. A gente não pode baixar a cabeça para isso. Você falou em categorias de base. Fortaleza, o pai deu uma declaração agora, eu até estranhei, mas assim, ele falou, o Kevin é da base, o Cauã é da base, falou, alguns jogadores foram contra, sem dúvida alguma, mas aquele jogador, aquela formação, como é que está a base do Fortaleza? Por que o Fortaleza hoje não consegue pegar um garoto sub-15 e levar até o fim lá? O que é que... Assim, vamos lá. Existem 2 processos para você ter um atleta. O processo de formação e um processo de uma eventual contratação seguida de formação. Os 2 são válidos. Sem dúvida. Inclusive, esses frutos que o Marcelo falou da nossa base, como o Cauã, Kevin, Yarley, Hércules, todos eles chegam dentro de alguma categoria na base e finalizam o processo de transição para o profissional. Isso é mérito do clube. Sem dúvida. Né? Porém, eu entendo o que você está falando, que é o processo da formação. Esse processo, eu acho, na minha visão estratégica, que tem que ser o de maioria. Como você tem, por exemplo, hoje uma das bases na Europa que eu mais me referencio, que é a do Ajax. O Ajax, você viu ali, por exemplo, chegando numa semifinal de Champions League com Donny van der Beek, com Justin Kluivert, com Matthias de Ligt, vários jogadores que desde a primeira etapa de base estavam dentro do clube, foram evoluindo dentro do clube e com 17, 18, 19 anos já estavam no profissional em semifinal de Champions. Esse é o processo. Mas para isso você tem que entender alguns detalhes sobre a formação que eu acho que são muito importantes. E aí eu vou falar um pouquinho, você está puxando, eu vou falar o que eu penso. Claro, deve. A metodologia na base, que tem sido muito bem estudada ultimamente no clube, que tem passado por reformulações dentro do comando do Irlando, né? E do Marcelo, principalmente, nós temos uma reestruturação de metodologia que precisa trazer aquilo que eu lhe disse, um perfil claro de qual é o perfil de jogador que o profissional precisa. Depois que a gente já tem um treinador há 4 temporadas no comando profissional, já dá para ter uma noção do que é que os extremos do Fortaleza fazem, a participação sem bola, do estilo de volante que ele gosta de criação, o volante precisa ser criador no meio campo do Fortaleza, de zagueiros que também possam construir, isso daí é muito típico do Fortaleza do Vojvoda, de um 9 que tenha muita mobilidade, muito recurso técnico, como são os 9 que a gente tem tido ultimamente, Lucero, Kaiser, Galhardo, recentemente, todos eles são 9 de movimentação, de criação, de capacidade de interação com a bola. Isso pode ficar muito claro para a base. Esse é o perfil de atleta que o Fortaleza quer. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, criar muito bem essa coordenação entre faixas etárias, entre o sub-13, o sub-15, o sub-17, o sub-20, para que não hajam ilhas dentro da categoria de base. O treinador do sub-13 pensa de um jeito, o treinador do sub-15 tem outra forma de pensar, então, de repente, quando for para o outro esquema do sub-15, aquele garoto do 13 já não serve mais e vai sair do clube. O do sub-17 também pensa de outra forma. Fortaleza busca fazer essa uniformização de metodologia, inclusive se referenciando no profissional para poder ter essa ideia. Então, isso tudo são transformações que, ao meu ver, estão acontecendo. Está acontecendo nesse momento. E vão facilitar essa transição de faixas etárias de uma maneira muito sóbria, de uma maneira muito, como é que eu vou falar, equilibrada, para que o atleta ele possa bater na categoria sub-17 e ali já começar a fazer a transição para o profissional. Pedro Lima, os grandes clubes da Europa, eles vão procurar no Brasil os atletas que estão estourando nessa idade. Perfeito. É isso que tem que ser entendido por um clube que quer ser vendedor. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso que a gente precisa caminhar para fazer. Então, isso tudo leva tempo. A produção de um atleta de futebol exige um longo tempo de maturação. Quando você fala longo tempo, isso é o quê? 2 anos, 5 anos? Mais tempo, 5 anos. E que deve começar, inclusive, no futsal. O futsal é o grande lance para trazer essa transição para um atleta que tenha fundamentos, que tenha uma tomada de decisão rápida, que tenha um drible curto, que tenha a capacidade do improviso. Então, essa transição é importante começar lá no sub-8 do futsal, passando para o campo depois. E aí, nesse processo do campo, tem uma metodologia muito clara para que a gente forme atletas. Mas é como eu disse, Irlando, Erisson, Marcelo, estão muito focados nesse processo e a gente tem tido, assim, ao meu ver, uma evolução que vai trazer efeito, vai trazer resultados para o clube. A gente viu a Copa São Paulo que deu, pelo menos, se a gente falar do Yarley,
do Kevin e do Cauã que vieram, é só porque eles não são cearenses, assim. Claro. Especificamente a gente fala mais disso. É um regionalismo besta da minha parte, mas eu vejo. Vamos voltar agora a falar Vojvoda. Certo. Eu queria muito que você dissesse aqui, muita gente sabe, mas muitos outros também não sabem, que eu estou diante da pessoa que descobriu o Vojvoda. Né? Então, assim, você está na história do clube por muitas coisas, mas sem dúvida alguma por ter descoberto o Vojvoda. E eu queria que você falasse um pouco, não só dessa descoberta, e da sua relação com ele, porque você acabou de dizer que o Vojvoda pediu para você voltar para o futebol. Como foi descobrir o Vojvoda e como é a sua relação hoje com ele? A minha relação, primeiro falando sobre a questão do processo, né, de descoberta, eu sempre falo, o jogo para mim que foi o marco inicial dessa observação foi o jogo entre Talheres e São Paulo, pela pré-Libertadores de 2019, né, em que eu conheço o tamanho do São Paulo para o futebol sul-americano, e eu sabia quem era o orçamento do Talheres para a grandeza do São Paulo, né. E eu vi assim um time que, inclusive, nas duas partidas teve um domínio tático muito confortável sobre o São Paulo, que me chamou a atenção. Inclusive, no jogo na Argentina foi 2-0, o segundo gol do Talheres foi do Tomás Pochettino, que hoje está aqui com a gente. Exatamente. E na volta no Morumbi 0-0 sem muitos sustos. E aquilo me chamou a atenção. E aquele nome estranho ali, croata, né, diferente, também me guardou ali na cabeça e me chamou a atenção. Passado um pouquinho mais de tempo, 2020... eu estou assistindo novamente Sul-Americana, Fluminense, União La Calera. Quem é que é o treinador do União La Calera? Aquele nome lá esquisito. Eu digo, peraí, vamos ver de novo o que vai acontecer aqui, né? E aí é um jogo que dá 0-0 no Chile. União La Calera, uma cidade de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes, Kempis. Imagina aqui no seu estado. Menor que Crateús. Pois é. E na volta ele empata 1-1 no Maracanã, passa com gol qualificado, né? Aí eu digo, peraí, de novo. Jogando muito bem, time agressivo, não se intimidando, jogando no Maracanã. E aí houve o processo da saída do do Anderson. Mas o Rogério, quando sai, deixa um DNA no Fortaleza. Isso. Uma forma de jogar agressiva, que o Marcelo sempre fala o seguinte, Alex, se a gente quiser ficar na Série A, nós precisamos, quando jogar contra os times que são nossos concorrentes, aí eu posso falar da época Chapecoense, né, Juventude, né, nós temos que pegar esses times e temos que ter coragem para tentar ganhar. Então nós precisamos ser propositivos. Na saída do Anderson, a gente ficou buscando um nome que nos trouxesse um DNA parecido com o do Rogério, de ofensividade, de propositividade, de coragem, né? E aí o Marcelo, o primeiro instinto dentro desse perfil foi o Fernando Diniz. Ele tenta fazer um contato com o Diniz recusa por entender de ficar em São Paulo por uma questão familiar e tudo mais. E aí ele me pergunta qual o nome dos estrangeiros, né, eu sugeriria ou alguma coisa assim. E aí eu lembro que nesse dia estávamos na sala do treinador, onde é hoje o PC. Presidente Marcelo Paes, Daniel de Paula Pessoa, Sérgio Papelim e eu. Aí eu digo assim, estrangeiro que tem essa capacidade de jogo, que pegue times com baixo orçamento e leve para competições sul-americanas, eu sugeriria o Juan Pablo Vojvoda, é o nome que eu penso aqui pra gente. Aquele estranhamento, né? Quem é esse cara? O Papelinho até fez uma piadinha, vai e volta? Não, Papelinho, Vojvoda. Aí o Marcelo, como sempre, né, que é um empoderador de pessoas que trabalham com ele, diz pro Cifec, o Alex falou esse nome, vamos estudar esse cara, vamos ver o que é esse cara. É mesmo? Digo, é um cara que é agressivo, o time com muitas finalizações, mais posse de bola que o adversário, joga dentro e fora de casa do mesmo jeito, pegou o União La Calera, que é um time muito pequeno no Chile, e levou ao vice-campeonato nacional, perdeu para o Universidade Católica do Ariel Holan na reta final, porque o time dele teve um surto de Covid, o time do Vojvoda lá perdeu 8 jogadores na última semana do campeonato chileno. E aí ele perdeu o campeonato, mas é um cara que fez um trabalho belíssimo com um time de um orçamento muito pequeno. E aí, dentro dessa situação, Kempis, ele manda o Cifec avaliar, bate com as informações que eu passo, e aí ele me convida para fazer uma videochamada com o próprio Vojvoda, né? E aí o Vojvoda até estranha, assim, tipo, como é que vocês chegaram, né? Até a mim e um cara muito simples, a mesma pessoa que a gente conhece, mas que antes de aceitar, ele passou a fazer um estudo de uma semana e meia, quase 2 semanas, do nosso elenco. E eu tenho as conversas até hoje no WhatsApp, Kempis. Ele mandava para mim o áudio pedindo assim, para eu descrever por áudio, Felipe, volante, como é Felipe? Como é Iago Pikachu?
O Iago, inclusive, foi uma das primeiras contratações que chegou na minha época de gestão de diretoria de futebol. E ele analisou, eu praticamente tive que descrever cada um dos atletas. Ele passa a pedir para o Cifec os vídeos dos jogos do Fortaleza da época do Rogério, da época do Chamusca, da época do Anderson, para ele ver a variação que vinha acontecendo no time até a chegada dele. E tem um detalhe muito interessante, que é que esses podcasts são bons para isso. Que ele vinha, a viagem que a gente conseguiu para ele, por conta da pandemia, as fronteiras fechadas, foi por Santa Cruz de la Sierra. E aí o que acontece? Ele em Santa Cruz de la Sierra fazendo uma conexão, ia dormir no hotel para no outro dia vir para Fortaleza. Aí ele me diz assim, me passa por favor a senha do aplicativo para eu assistir o jogo do Campeonato Cearense. E naquela época de transição, a gente vinha bem sofrível, sim, né? Sim. E era o jogo Fortaleza e Pacajus no João Ronaldo, né? Para ele ter aquela impressão, assim, a primeira visão. Aí eu dizendo, professor, o senhor não quer deixar para chegar aqui? Não, eu quero a senha para ver o jogo. Eu digo, tem certeza, professor? Tenho certeza. Por favor, me mande a senha, né? E aí eu mandei a senha do aplicativo, era um jogo assim que a gente sofreu muito. Foi um 0-0, até o Wellington Paulista, um grande artilheiro nosso, mas perdeu um pênalti, né? Ali, e eita, o homem vai desistir antes de chegar aqui. Mas acabou que deu tudo certo, ele chegou, viu aquela realidade. O primeiro jogo dele também foi no Raimundão, em Calcaia. O mundo caindo, o vestiário deu uma alagadinha lá. E aí eu dizendo para ele, professor, não é assim todo jogo. Eu prometo que não é assim. Você já vai para o Castelão e você vai ficar feliz. Mas assim, a construção do convívio com ele foi uma construção muito bonita. E é até hoje porque tem muita humanidade nesse contato. Tem muita sinceridade nesse contato. E o Vojvoda, antes de ser treinador, é um amigo. E eu não tenho medo nenhum de falar isso, com medo de que isso atrapalhe a relação profissional, de forma alguma, porque os dois lados pensam sempre no Fortaleza em primeiro lugar. É difícil você encontrar essa sinergia. Sim. Mas o Vojvoda, ele se tornou uma surpresa para mim, porque eu sabia o estrategista que ele era. Mas eu nunca imaginei, Kempis, a pessoa, o ser humano, o condutor de pessoas que ele passou a ser. Nunca imaginei, né? E aí eu vejo um cara super família, que tem uma comissão técnica toda com perfil familiar também, cara muito dedicado à esposa e aos filhos, assim como é o Nahuel, assim como é o Gaston, assim como é o Luiz Aspiazo, nosso preparador físico, assim como é o Santiago, preparador de goleiros, assim como é o Christian Rodrigues, psicólogo. Nós temos um perfil de comissão técnica que leva para o grupo de jogadores um exemplo muito bom, né? Um exemplo muito positivo de sobriedade, de ser aquele perfil família, o perfil que o Fortaleza quer. Né? Então, isso tudo ajudou a construir o Vojvoda como uma grande liderança. Né? E o principal, para poder encerrar essa sua pergunta, eu vejo o Vojvoda como um cara que ama a nossa instituição. Isso é muito raro no futebol. Não é à toa que ele se tornou o treinador com o maior número de jogos nos 105 anos do Fortaleza. Eu percebo que ele é um cara, Kempis, que ele comprou a luta pelo futebol nordestino. Ele fala do nosso rival, o Ceará, com muito respeito, sem precisar fazer piada para poder ganhar ponto. Não, ele é um cara muito sóbrio. E isso é uma coisa, Kempis, que não se mantém de maneira falsa por 4 anos. Sem dúvida. Uma hora a maquiagem cai. Isso. E o Vojvoda, ele mostra que ele é assim porque ele é um cara que no seu comportamento durante os 4 anos sempre foi o mesmo. Sabe perder e sabe ganhar. Né? Mantém uma postura de respeito ao futebol cearense, ao povo cearense muito grande. Entende a importância do Fortaleza dentro desse processo de transformação do futebol brasileiro. Então, o Vojvoda, para mim, ele é um cara que entendeu a vibe do Fortaleza. Demais, espetacular esse depoimento. Agora, Alex, eu tenho que comentar sobre isso, porque é o seguinte, a história mostra que treinadores com longo tempo e que marcaram a história, citar 2, Alex Ferguson e Tele Santana, por exemplo, em São Paulo. Quando saíram, deixaram um grande buraco. Apesar do Muricy depois ter, mas o Muricy não assume o São Paulo exclusivamente, mas ele sofre o Ferguson da mesma forma no United. Só para ficar nesses dois, existe vocês... Porque o Vojvoda é um assédio fora do comum, né? Talvez, eu acho que... é só você olhar. Demitir um treinador, o nome dele é o primeiro a aparecer.
Vocês pensam já, vocês trabalham isso, sobre isso, pensam nisso ou não? Cara, vamos viver o momento e deixar isso para depois. Kempis, um gestor ele tem que estar sempre preparado para todas as situações, né? Eu não gosto de pensar muito no pós-Vojvoda porque não tem sentido, né? Um cara que está com um contrato longo no clube, a nossa ideia é de, inclusive, ampliar logo essa relação, porque não tem porquê, né? A gente não tratar nisso, não reconhecer o tamanho do Vojvoda para o clube. Mas a gente, como gestor, tem sempre que estar preparado para todos os quadros. Nesse sentido, para não deixar a sua pergunta sem uma resposta, é dizer que o Fortaleza ele tem que ter a filosofia dele, né? Eu volto a dizer, o Profe, que é para mim o maior treinador da nossa história, ele se adequou muito bem a essa filosofia e nos ajudou a evoluir muito como clube em vários sentidos. Mas é essa filosofia que vai manter o Fortaleza sempre grande, porque o Fortaleza é gigante. E assim, independentemente de quem passe, diretores, jogadores, treinadores, o Fortaleza vai ser eterno, né? A gente vai morrer e o Fortaleza vai continuar. Então, o que eu vejo que precisa estar muito bem consolidado é essa filosofia. O que nós queremos para o clube, o DNA de futebol do clube, como as comissões que vêm para cá tratam os atletas e tratam os funcionários, quem tem que pautar isso é a liderança do clube. Então, quando a gente busca pessoas com esse perfil, essa adequação fica mais fácil. Não vou mentir para você, é um processo traumático, imaginando hipoteticamente um pós-Vojvoda. Porém, eu acho que não faz muito sentido a gente pensar aqui, e o que eu posso dizer para o nosso torcedor é que o clube vai ter sempre resposta para tudo o que acontecer, né? Mas eu acho que agora a gente tem que se concentrar em seguir fazendo história, porque eu sinceramente vejo ainda aí uma caminhada bem longa, uma caminhada de uma pessoa que entendeu o clube, que já foi assediado praticamente por todo mundo que podia ter sido assediado. Sem dúvida. Todos os grandes clubes praticamente do Brasil em algum momento já paqueraram ali de alguma maneira, e a postura dele sempre foi muito profissional, muito firme, não de usar isso para poder barganhar uma valorização, internamente sempre foi muito resoluto. Aconteceu isso, mas a postura foi de não aceitar e seguir o jogo, nem de ouvir, inclusive dizendo isso. E isso nos deixa muito tranquilo, até situações de seleção nacional, como saiu na imprensa, houve recusa, situações em que no momento mais crítico dele no Fortaleza em 2022, eu só vim saber no final do ano que ele tinha recebido propostas dentro do olho do furacão para sair, para ganhar salário absurdo, para ter tempo de contrato absurdo, porque falar agora na hora boa é fácil, mas na hora de ter dignidade ali de sustentar junto com o clube, ele fez isso sem comunicar para a diretoria. E eu só vim saber depois por quem tinha trazido a proposta para ele. Isso mostra a grandeza do homem. Sem dúvida alguma. Você falou aí que eles vão buscar renovar. Ele é até 25, né? Até dezembro de 25. Então, existe uma possibilidade, então? Eu tenho certeza absoluta que na hora correta nós vamos seguir aí a estender essa relação. Eu tenho certeza, assim, uma convicção muito grande de que ainda há um caminho longo para o Vojvoda no Fortaleza. Isso daí eu posso dizer para vocês de quem convive com ele no dia a dia, de quem conversa com ele todo dia, né? E eu tenho essa convivência com ele diária. E eu tenho essa sensação muito forte, Kempis. Bom saber. Além do Vojvoda, agora tem outra pessoa assediada também no clube, né? Marcelo Paes, sim, seu amigo. É super natural. Isso, pelo trabalho, pela competência que tem. Marcelo Paes saindo, você assume o cargo de CEO? Eu costumo não trabalhar com essa questão hipotética, porque a gente sabe como é que é a imprensa, né? Assim, existem os fatos lançados, né? Ele, inclusive, confirmou, né, a existência do contato e tal. Corinthians. E a gente tem que ver no futebol as coisas com muita naturalidade. Primeiro, esse assédio vem de um resultado entregue, né? E é um fato que o Marcelo é uma referência para a gestão desportiva a âmbito de Brasil, né? Então, é natural que ele, entrando em um cargo de mercado, como é o cargo de CEO, né, ele tenha o assédio que é absolutamente natural. E assim como a hipótese de que você falou de uma possível saída do Vojvoda, uma possível saída de um presidente que está há 10 anos no clube, ou como diretor de futebol, ou como presidente, e tem feito assim, um trabalho que, para mim, é o melhor da história, isso também é natural. Sem dúvida. Né? Mas eu volto para aquela premissa, a premissa de que o clube, ele tem a sua filosofia, o clube tem a sua maneira de olhar o futuro e de que o Fortaleza vai sempre seguir, independentemente do Alex, independentemente do Marcelo, independentemente do Vojvoda. Eu sei que o torcedor fica apreensivo com isso é natural, né?
Mas eu tenho certeza absoluta, né, do que o quanto esse coração do Marcelo bate pelo Fortaleza, o quanto bate pelo comprometimento dele com um projeto do clube, apesar de ele ser um profissional de mercado. Mas existe toda uma história de aproximação de tanta gente boa dentro do clube. E fico muito tranquilo, porque eu volto a falar, o Fortaleza é maior do que todos nós e ele vai seguir independentemente de qualquer um de nós. Isso é o mais importante e o mais bonito. Vão vir outros líderes. Você é esse líder? Não, eu sou mais um desses líderes. Não, para assumir o cargo lá na SAF, para ser o CEO. Tem que ver o que é que o Conselho da SAF pensa também. Se ele pensar, né? Que você deve ser. A gente vai ouvir, a gente vai considerar. Mas o que eu posso deixar o torcedor muito tranquilo é de que a torcida do Fortaleza, ela é um nascituro de novos líderes. Assim como o Marcelo veio, assim como eu vim, assim como o Luiz Eduardo Girão veio. Vão vir outros. Existem muitas pessoas capacitadas, elas só precisam de duas coisas. De ter o espaço para se aproximarem e de ter a capacitação dos novos líderes. O que faz um clube seguir é o surgimento de novas lideranças. E o Fortaleza vai estar aberto a isso. Eu digo isso como presidente do clube. Nós temos um programa lá muito bacana, coordenado pelo Arthur Lídio, que é um dos diretores da SAF, que é o programa de trainees, de novos diretores. Ah, é? Existe para cada área do clube. E isso é muito bonito de ver, porque é a abertura que o clube está dando para que novas pessoas possam se aproximar e possam ser capacitadas dentro de uma filosofia do Fortaleza. A gente tem que entender, Kempis, de que nós, por exemplo, eu sempre digo, eu estou presidente, eu não sou presidente, eu sou torcedor, estou presidente. E que nessa cadeira, daqui a pouquinho, vão se suceder outras pessoas e que vão ter que formar também novos líderes depois. E eu vou voltar para o meu espaço na arquibancada, né? Como você sabe, eu sou advogado, eu sou professor e eu me preparei na parte de gestão esportiva para o Fortaleza. Então é um período, é uma passagem, né? E daqui a pouco eu vou estar com o meu Alexandre indo para o arquibancada. O Alexandre é meu filho de 3 anos, que é o amor da minha vida. E que tudo que eu quero deixar nessa construção toda no Fortaleza é que ele tenha orgulho do que o pai dele fez pelo clube um dia. Só isso que eu quero. É o meu pagamento. Espetacular. Tira uma dúvida. Vamos falar já de futebol, tá? Falar do campo lá especificamente. No futebol cearense também é pródigo em colocar dirigentes que viram políticos. Evandro Leitão, claro. Luiz Eduardo Girão, muitos outros já passaram, Eugênio Rabelo, enfim. Existe alguma possibilidade de você seguir esse rumo? Kempis, assim, a gente sempre precisa falar sobre as nossas convicções atuais, né? Eu vou dizer para você com toda sinceridade que a minha paixão é campo, bola e gol. Quem convive comigo ali no dia a dia do Fortaleza sabe, assim, como eu vivo aquilo ali de maneira obcecada, né? Então não me vejo, não. Eu me vejo ali sempre pertinho do campo, ganhando o jogo, levantando o título, dando alegria a esse torcedor de alguma maneira, no meu trabalho silencioso, que o meu trabalho é assim, você sabe, a gente já convive aí há algum tempo já no futebol. Eu às vezes faço assim umas passagens nos amigos da imprensa, mas depois eu fico ali na minha, focado ali no meu trabalho. Às vezes eu sei até que o torcedor queria me ouvir mais. Então eu vou até dizer assim, isso fazendo uma autocrítica, porque a gente é cheio de erro, cheio de defeito. O torcedor queria me ouvir mais e eu vou procurar melhorar nesse sentido, porque a gente é um ser humano sempre em construção. E eu aprendo muito ouvindo você, viu, torcedor? Mas meu negócio é estar ali, é no campo, na bola, no gol, fazendo um Fortaleza cada vez mais forte na estrutura, na equipe, na base, buscando novas conquistas. Esse é o Alex. Então, eu me vejo apenas ali. Sendo muito sincero para essa sua pergunta, não existe pretensão nenhuma. Mas, Alex, falando um pouco mais de futebol, como é que vocês trabalham esse assédio aos jogadores? Como é que vocês amarram esses contratos desses jogadores para alguém chegar aqui e não... Por exemplo, a situação do... O Hércules e o Kevin devem ser duas joias que vocês devem estar sendo assediados. Claro. Não, obviamente, não sei se com propostas concretas. Eu queria que você falasse sobre isso. Mas como é que vocês fazem esse trabalho? Faz parte de você se tornar um clube visto no mercado como vendedor de maneira respeitosa, que as pessoas respeitem, você se blindar contratualmente bem. Não é só você produzir o jogador. Sim. Essa sua pergunta é muito boa, porque eu falei para você sobre formas de ver o Fortaleza,
delineações claras do que a gente quer para o Fortaleza. Não adianta eu começar a produzir jogador, ter esse trabalho todo lá na base, se eu não proteger bem meus ativos. Eu não vou ser visto como um clube vendedor de uma maneira respeitável no mercado. Os outros clubes veem tudo, inclusive os contratos que você faz com seus atletas. Então, isso é uma preocupação muito grande da gente, de blindar da melhor maneira possível, de valorizar o nosso ativo. E no futebol argentino tem um ditado que diz assim: você deve comprar um jogador pelo que ele vale, mas você deve vender pelo que você diz que ele vale. Se é que você está me entendendo. Demais. Né? No sentido de valorizar o seu ativo. E isso é o que faz o clube ser visto como um clube que sabe vender os seus atletas e que vai gerar o lucro que a gente precisa para o Fortaleza. Eu vou dizer aqui para você uma coisa, Kempis, que é uma visão minha, de que o Fortaleza, no seu modelo de gestão, que é um modelo de gestão de quê? De sócio-torcedor, venda de produtos, camisa, patrocínio, cota de televisão. O Fortaleza está chegando num teto, inclusive de investimento em relação ao futebol. Não tem muito mais ali para onde você possa subir, porque o patamar de investimento dos seus concorrentes é muito maior do que você pode alcançar. Então, a maneira que o Fortaleza tem hoje para seguir crescendo é única, é se tornar um clube vendedor de atleta. Óbvio que você pode ter uma venda de capital para uma SAF, né, na SAF para um grupo estrangeiro e receber uma injeção de fora. Aí é uma outra coisa. Eu estou falando sobre o modelo de gestão atual do Fortaleza. Sim. Só existe um caminho para a gente poder levar esse teto, que é o Fortaleza se tornar um clube vendedor, mas um clube vendedor com constância. Se você perguntar, Alex, qual é o seu desejo como presidente? É ser o presidente que mais ganhou títulos? Eu te digo não. A médio e longo prazo seria o presidente que mais vendeu atletas. Mas vendeu atletas em condições corretas. Você revela o atleta, você tem o proveito desportivo e aí você vende. Porque você vende ele com as ações em alta. Né? Porque não é só produzir e vender. Você tem que agregar valor ao seu produto para depois vender na hora certa. Então, essa seria a minha maior vaidade, vamos dizer assim, no Fortaleza. Ser o presidente que mais fez essas operações de produção de atleta, de proveito desportivo e depois de ganho financeiro. E hoje, quem são esses atletas que podem fazer isso? Eu vou lhe dizer uma coisa. A gente não pode falar muito, né, porque a gente chama a atenção. Mas as gerações que estão sendo produzidas na base, né, você tem gerações que estão vindo cada vez melhores. Né? Como você falou, o trabalho na Copinha já vem sendo, né, crescente. Né? Você tem gerações aí de sub-13, sub-15, sub-14 competindo Copa Umbro, que é competição nacional no Paraná. Sub-15 disputando a Copa Nike, que aconteceu esse ano, que também só vão as melhores categorias de base. Sub-13 sempre disputando torneios na Europa. Esse tipo de competitividade, Kempis, é o que vai fazendo com que você atraia os melhores atletas para a sua categoria de base e você sustente nesse processo de formação. Então, o que eu posso lhe dizer sobre essa situação aí é de que estão vindo novas gerações aí na base do Fortaleza que vão nos fazer caminhar para onde a gente quer. Eu acredito muito nisso. E no profissional? O que você vê hoje de ativo do clube que pode... O Fortaleza hoje no time de cima tem vários ativos interessantes, né? Fortaleza é um clube hoje que tem muita liquidez, né? Você pode, no momento de necessidade de venda, você tem vários atletas aí que são verdadeiros cheques no mercado, né? Grandes atletas que têm tido números muito bons na temporada, atletas com idade boa. Você tem... Eu não gosto de citar nominalmente porque eu posso parecer que estou valorizando mais um em detrimento do outro. Mas o que eu garanto para você é que a composição de elenco profissional do Fortaleza, ela é muito pensada nisso. Quando você traz um atleta, normalmente você tem que pensar se você consegue fazer a revenda dele dentro de um valor que te gere lucro, é uma empresa, né? E eu vejo que o Fortaleza tem várias possibilidades dela no elenco profissional. Atletas jovens, com projeção, que tem tido bons números, assistências, gols, participação, pré-assistência, minutos jogados, e que isso chama a atenção do mercado. Volto já para o futebol, eu queria que você falasse um pouco aí do seu ramo de direito. Né? Claro. Eu queria que você falasse um pouco como é a sua vida no dia a dia, essa parte na UFC, Claro. que é com todo respeito. Ser professor já é algo difícil. Sim. Ser professor da Universidade Federal do Estado do Ceará é algo lá em cima, Alex. É uma responsabilidade muito grande, Kempis, porque assim, eu sou muito grato ao UFC. Eu entrei na UFC com 16 anos. Nossa. E saí com 21. E eu fico muito grato porque ela me deu um ensino público de qualidade sem que eu precisasse pagar por isso.
né? Por competência no vestibular, lógico, mas eu sou muito grato, né, à UFC por tudo que ela me proporcionou. E durante o período da faculdade eu aproveitei tudo que eu poderia fazer. Monitoria, pesquisa, fui bolsista de pesquisa, fiz meus projetos de extensão para ajudar a comunidade, né? Atuei no NPJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, para tentar auxiliar as pessoas que precisam, né? E são muitas no nosso estado, pessoas carentes. Então, eu aproveitei tudo aquilo, que aquela fruta que a Faculdade de Direito podia me dar. E assim que eu concluí o meu mestrado, o meu doutorado, e aí tive a possibilidade de retornar lá por concurso efetivo, né, eu fiz isso sem pensar duas vezes para tentar retornar à faculdade aquilo que eu tinha ganho, né, dela, né, à sociedade. E sou muito feliz, né, no exercício profissional no meu escritório. Até mandar um abraço aqui também para os meus sócios, doutor João Marcelo Pedrosa, doutor Renan Benevides, doutor Lucas Conrado, doutor Guedes, que estão lá sustentando para minha barra no escritório nesse período mais complicado. A Faculdade de Direito, o Departamento de Direito Processual também, que eu chefio lá na Faculdade de Direito. Então, é muito bom a gente estar se sentindo útil para a sociedade também no campo jurídico, né? E isso daí é uma coisa de que eu me orgulho muito, principalmente na formação de novos operadores do direito. Isso daí, para mim, é muito bonito. Maravilha. Professor, Fortaleza foi tricampeão da Copa do Nordeste e agora tem Brasileirão e Sul-Americana. Dá para priorizar alguma coisa? Fortaleza montou um plantel vasto de jogadores. Inclusive, é muito interessante, Kemp, se você vai analisar o início de campeonato brasileiro do Fortaleza. Eu sempre pego 2021 para cá, porque foi o período que eu tive à frente do futebol. Sim. Nas 6 rodadas, você tem 2021 com 11 pontos, 2022, 1 ponto, 2023, 10 pontos, 2024, 10 pontos. Então, você tem aí uma discrepância em que momento? 2022, quando a gente, pela primeira vez, jogou competição internacional Libertadores junto com o Campeonato Brasileiro. E, para a gente, isso não é vergonha nenhuma dizer, foi um aprendizado. A gente nunca tinha vivido aquilo. Então, a gente foi com um elenco para fazer essa divisão e a gente apanhou, a gente sofreu, né? Isso faz parte. E o aprendizado veio, tanto que em 2023 a gente já passa a ter o quê? Um plantel maior. E aí, com esse plantel maior, a gente consegue ir à final da Sul-Americana e consegue ter um brasileiro equilibrado entre os 10 primeiros. 2024, a mesma coisa. A gente consegue estar na disputa da Sul-Americana e vencer o grupo do Boca Juniors com uma pontuação equilibrada novamente no brasileiro. E eu não vou vender para o torcedor uma coisa de ser o primeiro, de ser o segundo na Série A, mas ter segurança, ter equilíbrio. Tanto é que nesses anos, Kempis, a gente sempre terminou com uma gordura para a zona de rebaixamento de no mínimo 10 pontos. No mínimo 10 pontos. Isso é gordura. Claro. Isso é o quê? Conforto, para você não estar ali sempre naquela água batendo ali no limite. Então, o que é que a gente faz? A gente planeja o campeonato com base no elenco mais vasto. Por isso que eu posso pensar em tentar fazer competições mais equilibradas esse ano. Porque a gente tem um plantel mais recheado de opções. E o Vojvoda, como você sabe, ninguém sabe quem joga. Isso. Ninguém sabe quem joga. Porque ele potencializa todos os atletas para estarem prontos quando ele precisar daquele atleta. Então, é por isso que a gente tem uma pretensão de ter competições equilibradas até o final do ano. Dá para voltar à final da Sul-Americana? Todas as equipes estão num campeonato visando o prêmio máximo, né? Como é que eu poderia te dizer que como presidente do clube, não, a gente está nas oitavas de final, mas a gente vai sair. Não. A gente vai ao máximo, Exato. Vamos tentar fazer... Nós vamos buscar sempre o melhor. Vai ser dificílimo. Como você está vendo o chaveamento aí, vai ser um chaveamento pesadíssimo. Sem dúvida. Mas o Fortaleza também causa para o adversário essa mesma sensação que a gente tem, de que é um time difícil de ser batido, né? Que é um time complicado. E é dessa maneira que a gente vai voltar para um mata-mata que a gente fez ano passado, né? Mata-mata que a gente decidindo em casa e buscando sempre fazer bons jogos nos primeiros jogos. Isso é muito importante. Para finalizar, a gente está encerrando aqui. Queria só fazer uma pergunta. Muitos falam, presidente, a respeito de estádio. É possível? Existe isso? Em algum momento é possível o Fortaleza construir estádio ou é mais uma... Eu acho que o Fortaleza ele precisa andar nesse momento, até para que ele continue sempre esse clube cumpridor dos seus compromissos, dando passos de evolução no orçamento, mas cumprindo com as metas, né, de receitas adquiridas, sempre caminhar de acordo com o tamanho da sua passada. O estádio é um sonho de qualquer torcedor do Fortaleza. É o meu sonho também como torcedor. Mas ele é necessário hoje, do ponto de vista prático. Nós temos a Arena Castelão. O Flamengo não tem um estádio próprio até hoje, ele está no Maracanã.
O Fluminense está no Maracanã, né? Então, é essa questão que eu acho que a gente precisa priorizar agora. Agora é o momento da consolidação de uma base muito sólida, sem que a gente faça loucuras que depois nos endividem e nos tragam um caminho de involução. Então, o estádio, eu tenho certeza que um dia vai ser concretizado no momento certo, no instante certo do Fortaleza, na evolução, e a gente vai ficar muito feliz. No momento agora, a gente tem a Arena Castelão, que é o palco histórico de tantas conquistas nossas e que vai continuar servindo muito bem, melhorando o campo. Precisa melhorar, né, a qualidade do gramado para que a gente tenha menos risco de lesão, mais desempenho técnico, mas a Arena Castelão é um palco maravilhoso, um estádio mundialista. Para finalizar, então, você acha que dá para ir jogar no PV? Porque o Castelão tem muitos jogos. Agora Claro. mesmo vão ser 10 Claro. partidas num período muito curto. Sim. É possível que tanto Fortaleza... Sem sombra de dúvida, assim, você falou tanto Fortaleza como Ceará, as duas diretorias hoje elas dialogam muito bem, elas têm assim uma maturidade para poder relacionar e não só tratar de situações, por exemplo, de questão comercial ou então de questão de gestão mesmo, troca de ideias de gestão de sócio, mas também nessa parte de gestão, de repente, do número de jogos no Castelão, de como gerir melhor o aparelho da arena, né? Então, isso daí é um processo de maturação entre os clubes que vem vindo e, por que não, né? Para o bem de todos, a gente poder ter um campo melhor para jogar, sim, o PV é um fator importante que pode ser incluído nessa equação. Perfeito. Alex, muito obrigado. Professor, sempre gosto de chamar professor. Professor, obrigado. Presidente, doutor, nossa, os adjetivos aí são inúmeros. Obrigado mesmo, de coração. O papo, eu espero que você tenha gostado, porque o papo é bem leve, aqui a gente não quer colocar nada, é apenas mesmo saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua pessoa. Então, de coração, obrigado mesmo, Alex. Amigo Kempis, eu fico muito feliz, mando um abraço lá para a Nayana, para o Henrique, Obrigado, viu? Gosto muito deles, a sua família toda. Dizer da minha satisfação de estar tendo esse bate-papo com você aqui e de falar para a torcida do Fortaleza assim, que eles podem ter certeza que pode faltar qualquer coisa para o presidente do Fortaleza, menos amor. Eu sempre vou estar fazendo lá as coisas com todo o amor do mundo, porque o Fortaleza, para mim, é o que há de mais importante na minha vida. Sensacional. Obrigado, Alex, de coração. Obrigado mesmo, professor. Valeu. Junto. Gente, obrigado de coração. Deixa eu ver aqui essa câmera, né? Essa aqui? Então, lá. Gente, obrigado de coração. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Diga o que você achou aí da entrevista. Acho que o Alex aqui respondeu muita coisa boa. Foi um papo muito bom. Então, de coração, obrigado. Toda quinta, 11 da noite na TVC e toda semana no canal do blog. Grande abraço, gente. Até a próxima.